Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Cultura e seguidores do canal do YouTube Dr. Emerson Sergipe e do Instagram Dr. Emerson Sergipe. Estamos iniciando mais um programa Fala Pra Mim. Eu sou o Dr. Emerson e estarei com você agora em novo horário, todos os sábados a partir das 14 horas e estarei com você até as 15 horas. Cumprimentamos também toda a equipe do programa Fala Pra Mim, o Félix Ney Souza, o Digenal Alves, o Dr. Antônio Joaquim e a Núzia Costa. Cumprimentamos também ao nosso amigo que está na sonoplastia do programa, diretamente dos estúdios da Rádio Cultura. Sempre lembrando que o programa Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética com atendimentos nas áreas de dermatologia, cirurgia plástica, nutrição e psicologia. A Clínica Dermoestética fica situada na rua Engenheiro Hernan Centurion, 540, telefone 3213-7560. Repetindo, 3213-7560. O programa Fala Pra Mim também é um oferecimento do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, CNLB, na Arquidiocese de Aracaju. E quando você pensar em comunicação e segurança para seu condomínio ou residência, que tal ter tudo isso na palma da sua mão? Estamos falando do interfone virtual APIS. Para saber mais, entre em contato com a APIS Tecnologia e Comunicação. Telefone 99172-6992. Vou repetir, 99172-6992. No programa de hoje teremos o nosso editorial e as dicas de saúde e cidadania. Hoje conversaremos prioritariamente sobre legitimidade na política. E a partir de agora, o nosso editorial. Fala Pra Mim. Fala Pra Mim. Editorial. Meus amigos e minhas amigas, o programa de hoje vai abordar o tema a falta de legitimidade dos nossos parlamentares. Por exemplo, primeiro eles aprovaram a PEC da blindagem ou da bandidagem. Agora eles querem atacar a ficha limpa. Não podemos permitir esse absurdo. O projeto que pode antecipar a volta de corruptos ao poder foi aprovado no Senado. Agora, a decisão está com o presidente Lula, que precisa honrar o legado da lei da ficha limpa e vetar integralmente esse absurdo. Os nossos parlamentares estão perdendo qualquer vergonha na cara. Querer alterar a lei da ficha limpa pode fazer com que políticos condenados por corrupção, envolvimento com crime organizado e até golpe de Estado possam voltar ao poder. Todos os parlamentares que votaram a favor desses projetos estavam pensando apenas em se beneficiarem. Eles não nos representam. Eles são inimigos do povo. Eles não têm legitimidade. Nos últimos dias, nós brasileiros estamos nos manifestando contra a bandidagem, contra os que atacam a democracia. A lei da ficha limpa é uma das maiores conquistas do povo brasileiro. É uma lei de iniciativa popular que completou 15 anos. Foram 2 milhões de nós que fizemos a nossa voz valer contra a corrupção e outros crimes cometidos por políticos desonestos, e toda essa luta começou com a adesão a um abaixo-assinado. A legitimidade política é importante, porque influencia diretamente a dinâmica política e social de um povo.
Quando os cidadãos reconhecem a legitimidade de um governo ou de um parlamento, eles tendem a respeitar as leis e as instituições. No entanto, a legitimidade política pode ser desafiada por diversos fatores, como corrupção, abuso de poder e falta de transparência. Quando os cidadãos percebem que aqueles que deveriam lhes representar não estão agindo para atender aos interesses, necessidades e desejos do povo, a legitimidade do governo pode ser severamente comprometida. E como tem vereador, deputado estadual, federal, senador, sem legitimidade, votando contra o povo. Pense nisso. Programa Fala Pra Mim agora em novo horário, iniciando às 14 horas. Voltamos ao horário antigo, né? Outrora já tivemos o programa nesse horário às 14 horas, passamos mais recentemente para as 15 horas e agora estamos retornando para o programa a partir das 14 horas. Então, das 14 às 15 aos sábados, agora é o horário do programa Fala Pra Mim. E às segundas, a partir das 19 horas e 30 minutos, pelo Instagram Dr. Emerson e pelo canal do YouTube Dr. Emerson Sergipe, Instagram Dr. Emerson Sergipe e canal do YouTube Dr. Emerson Sergipe, nós temos o podcast Fala Pra Mim. Então são duas possibilidades ao longo da semana para que possamos acompanhar o programa Fala Pra Mim, esse espaço de exercício da cidadania, de informação de qualidade e que tem como prioridade a primazia do ser humano, a sua primazia. Quero cumprimentar agora especificamente aos meus amigos, aos amigos do programa Fala Pra Mim, aqueles que nos honram com a sua audiência e, em nome dos que vou citar aqui agora, represento a todos os ouvintes e agradeço de coração a todos os ouvintes do programa Fala Pra Mim. Quero mandar um abraço para o meu amigo Batista e toda a sua família, todos ligados aqui no programa Fala Pra Mim. Mandar um abraço para o meu amigo Jorge, do Santa Lúcia. Cumprimentar também ao Carlos Alberto, que habitualmente aos sábados, agora o programa do horário era quando estava às 15 horas, ele já se encontrava, geralmente ele está aos sábados na cidade de São Cristóvão. Ele sempre se desloca após o almoço e tal, então quando o programa era às 14 horas, e voltamos a ser agora às 14 horas, ele sempre participava e mandava mensagem dizendo: estou me deslocando para São Cristóvão e já estou aqui na audiência do programa Fala Pra Mim. Obrigado e um grande abraço para o Carlos Alberto, sua esposa, para toda a sua família. Quero cumprimentar também as minhas amigas Jocilene e a Lúlia, lá no bairro Industrial. As minhas amigas que, juntamente com a minha grande amiga Vera Machado e também com o meu neto Krisdan Kainan, estamos fazendo o trabalho, projeto social Fala Pra Mim, de atendimento à comunidade lá no bairro Industrial, na paróquia São Pedro Pescador. E por falar em paróquia São Pedro Pescador, quero mandar um abraço para meu amigo pároco José Soares. Grande abraço. E abraço também ao meu amigo padre Cristiano Silvestre, lá na cidade de Itabaiana. Cumprimento também ao padre Anderson Gomes e mando um abraço para Dom Lessa, para a irmã Moraes e para Dom Genivaldo, lá na cidade de Estância. Ele que no programa passado enviou uma mensagem pelo WhatsApp dizendo que estava na audiência do programa Fala Pra Mim. Muito obrigado, abraço e bênção para o Dom Genivaldo. Quero cumprimentar também ao meu amigo Márcio Giovanni, ouvinte assíduo do programa Fala Pra Mim e do podcast Fala Pra Mim. Cumprimento também as irmãs Vitória e Marlene, sempre ligadinhas aqui no programa
Fala Pra Mim. Muita gratidão por todos vocês e em nome de vocês estendo meu agradecimento, meu apreço para todos os ouvintes da Rádio Cultura e para todos os seguidores do Instagram Dr. Emerson Sergipe e do canal do YouTube Dr. Emerson Sergipe. E lembrando que o programa fica salvo lá no canal do YouTube Dr. Emerson Sergipe, você pode rever, né, você pode fazer edição de momentos do programa que você queira reproduzir ou rever com mais atenção, enfim. Temos lá e precisamos que você se inscreva no canal Dr. Emerson Sergipe, né? Vamos fortalecer esse canal que é voltado para a comunicação e uma comunicação de qualidade, com informação que se preocupa com o coletivo, com a maioria das pessoas, com o que é melhor para o conjunto da sociedade, para todas as pessoas. E temos aqui um programa que a prioridade é a vida, né? Então, pode entrar lá no canal de YouTube Dr. Emerson Sergipe, se inscrevam, dê essa força para a gente, para que possamos fortalecer o nosso canal de comunicação. Todos os podcasts e todo o programa Fala Pra Mim estão lá salvos no canal de YouTube Dr. Emerson Sergipe. Temos lá também, na época que eu apresentava o programa Cidadania em Debate, né, na Câmara Municipal de Aracaju, nós temos lá esses programas todos salvos, muito importante, né? Educação e cidadania, isso é fundamental. E vamos então dar continuidade ao programa Fala Pra Mim e vamos agora para a dica de saúde. A dica de saúde de hoje é sobre as novas regras para a hipertensão. O que mudou no diagnóstico, tratamento e prevenção? O combate à hipertensão ganhou novas regras no Brasil. Divulgada durante o 80º Congresso Brasileiro de Cardiologia, a atualização das diretrizes nacionais altera pontos cruciais sobre diagnóstico, classificação e opções de tratamento. O documento, que foi elaborado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia em conjunto com as sociedades de nefrologia e de hipertensão, redefine o entendimento sobre o famoso parâmetro de 12 por 8 milímetros de mercúrio ou de 120 por 80 milímetros de mercúrio. As mudanças tornam a prevenção ainda mais central no cuidado à saúde, ou seja, o foco dessa mudança está na prevenção. Essa mudança é uma evolução na abordagem do risco cardiovascular no Brasil, pois busca identificar e intervir precocemente com a intenção de prevenir complicações a longo prazo. A classificação de pré-hipertenso começa mais cedo agora, com pressões a partir de 120 por 80 milímetros de mercúrio, alertando mais pessoas a cuidarem preventivamente da saúde. Essa mudança também traz um incentivo mais forte ao controle do estilo de vida, com recomendação rigorosa de mudanças na alimentação, prática de atividades físicas, diminuição do sal, isso é fundamental, é importante, e manutenção do peso ideal para quem está na faixa de pressão ou, no caso aqui, falamos agora, na faixa de pré-hipertensão, 120 a 139, 80 a 89 milímetros de mercúrio. Então, essa é uma faixa que varia de 120 a 139 e de 80 a 89. Quem medir a pressão estiver com várias medidas nessa faixa, estaria nessa condição de pré-hipertensão. Então hoje, como existe, as pessoas falam muito, chegam às vezes no consultório dizendo que é pré-diabética, agora tem essa condição de pré-hipertensão, que são pessoas que estão com a pressão arterial nessa faixa de 120 a 139 milímetros de mercúrio para a máxima e de 80 a 89 milímetros de mercúrio para a mínima. Ok? A medida da pressão em casa deve ser feita seguindo um novo protocolo estrito. Aparelhos automáticos de braço validados, esses aparelhos, é importante que eles sejam validados, 30 minutos sem café
cigarro ou alimentos e manter o braço à altura do coração e em silêncio durante o procedimento. Então, isso é fundamental para que se faça uma medida correta. Em casos de hipertensão, estágio 1, ou seja, de baixo risco, o tratamento com medicamentos pode começar imediatamente, eliminando o período de espera para ajustes exclusivamente no estilo de vida, né? As metas de pressão arterial também ficaram mais rigorosas e agora são inferiores a 130 por 80 milímetros de mercúrio para aqueles já diagnosticados com a condição. Ok? Na avaliação do especialista, as novas recomendações são um convite à ação preventiva diante dos índices elevados de hipertensão no país, que é cerca de 32% da população adulta. O objetivo dessas mudanças é minimizar o risco futuro de infartos, derrames e outras complicações, promovendo saúde e qualidade de vida para as pessoas. Então, importante, veja que estamos falando de um problema que afeta 1/3 da população adulta, ou seja, de cada 3 brasileiros, um será hipertenso. Então, é importante que a gente se preocupe, que a gente cuide de tudo isso. E agora, em nome da Clínica Dermoestética e Apps Tecnologia e do CONAL, o Conselho de Leigos na Arquidiocese de Aracaju, passamos às nossas dicas de saúde. Agora, desculpem, dicas de cidadania. Para você que é ouvinte do programa Fala Pra Mim, não esqueça de participar do abaixo-assinado para aprovação da proposta de emenda constitucional que estabelece eleições diretas nos tribunais de conta. Basta você acessar o site Jogo da Velha Democracia TC e preencher o abaixo-assinado. Participe, exerça a sua cidadania. Seja participativo, fortaleça a democracia. Então você pode ir lá, acessando o site Jogo da Velha Democracia TC e preencher, né? Nós estamos desde o ano passado, está aí, está aparecendo o site para que você possa anotar e se quiser já fazer a sua participação agora. Jogo da Velha Democracia TC. Então, importante essa sua participação para que a gente possa mudar o Brasil. É a população brasileira, é a maioria da população brasileira que enfrenta no seu dia a dia, nessa luta pela sobrevivência, os problemas, né, que existem nas cidades. Nós moramos nas cidades, hoje a grande maioria da população brasileira é urbana, e aí nós precisamos participar ativamente da vida política, não ficando omisso e esperando que os políticos, do jeito dele e segundo os interesses deles, decidam tudo. Nós temos que participar, nós temos que cobrar, nós temos que exigir transparência, fortalecer a democracia. Então, assine o abaixo-assinado na luta para que a gente estabeleça uma proposta de emenda constitucional que vai alterar a lei promovendo a eleição direta com mandato de 4 anos para os tribunais de contas, tanto municipais, quanto estaduais, quanto da União. Importante, né, que tudo isso seja feito. Participe, faça agora. Mude o Brasil, mas mude o Brasil para melhor. Também não esqueça de, ao sair de casa, seja na condição de pedestre ou condutor de veículo, que você tenha o compromisso de respeitar a faixa de pedestre. Essa é uma escolha pela vida, pelo respeito ao próximo. Isso é importante, né? Eu em momentos estou como pedestre, em momentos estou na condução de um veículo e sempre procurando incutir
cada vez mais essa responsabilidade na minha cabeça, e estamos sempre aqui repetindo isso no programa Fala Pra Mim, que aqui é um espaço de exercício da cidadania plena, da educação cidadã. Pedestre, se vai atravessar uma rua, procura onde tem uma faixa de pedestre. Não atravesse fora da faixa de pedestre. E, ao chegar na faixa de pedestre, deixe claro, sinalize claramente que você está querendo atravessar a rua, né? É importante isso para que os condutores possam também ser educados e contribuírem nesse processo. E você que está na condição de um veículo, importante também sair de casa com essa noção de que vai respeitar a sinalização do trânsito e que vai respeitar a faixa do pedestre em consequência. Importante, vamos fazer isso. Olha, termos uma cidade onde tenhamos prazer de vivenciá-la é muito dependente das nossas escolhas, né? Que escolhas nós estamos fazendo? Essas escolhas passam pelo respeito às pessoas, pelo respeito às leis, pelo respeito à sinalização, por exemplo. Então é importante que tenhamos essa compreensão e façamos essa escolha para as nossas vidas. É dessa forma que vamos tornar as cidades mais agradáveis e mais sustentáveis. Outro aviso importante que o programa Fala Pra Mim sempre está aqui renovando, e mais uma vez queremos aqui reincidir nesse aviso. Nunca vote em político que é inimigo do povo. E aí, quer saber como reconhecer um político dessa espécie? Acompanhe a vida política dessas pessoas. Quais os projetos que estão apresentando ou que não estão apresentando? Como estão votando, principalmente, nas votações que interessam ao conjunto da sociedade. Um político adquire legitimidade não é quando ele compra votos, ele aí está cometendo crime. Não é quando ele procura enganar o povo. Como tem político mentindo nesse país? Então, a gente vai acompanhar analisando como eles estão votando, porque aí é que é a hora da gente saber o que eles estão fazendo com o mandato deles. O projeto que ele apresenta interessa a maioria da população? E veja, quando fala a maioria, está muito claro aqui que nós somos um país de maioria empobrecida, maioria de trabalhadores, e aí é preciso que a gente entenda esse processo. Essas pessoas que estão lá, eleitas com o seu voto, com o meu voto, com o nosso voto, elas, na maioria, infelizmente, seja na Câmara Municipal de Aracaju, seja na Assembleia Legislativa, seja no Congresso lá em Brasília, essas pessoas não nos representam. A maioria delas, infelizmente. E então, é preciso que a gente acompanhe para a gente ir discernindo e afastando essas pessoas do poder, né? Nós tivemos agora, felizmente essa semana já agora, o Congresso já engavetou, né? Arquivou a PEC da blindagem, ou a PEC da bandidagem, como muita gente chama, né? É no ápice do estado dos privilégios, né? Estado de direito, não, estado de privilégios que muitos políticos procuram estabelecer. E nós temos uma sociedade que caminha muito por isso aí, negando direitos e estabelecendo uma sociedade, um estado de privilégios. E aí, os políticos, legislando em causa própria, aprovam a PEC da bandidagem. O que é isso? A PEC da blindagem, ela vai criar dificuldades para que um político possa ser responsabilizado pelos seus crimes, pelos seus erros. Aí veja só, a sabedoria popular torna tudo isso muito claro, né? A sabedoria popular já afirma de há muito tempo que quem não deve, não teme. Já existem as leis que disciplinam o Código Penal, né? Nós temos um Código Civil, temos um Código Penal, temos as leis, temos a Constituição brasileira, que estabelecem um regramento que vão constituir o nosso país. Daí a lei máxima ser a Constituição brasileira. Então essa lei é para todos e para todas as pessoas. Aí o cidadão comum, né, cometeu um delito,
vai haver suspeição e pode se abrir, então, um processo, uma investigação, um processo, e essas pessoas virem a ser condenadas. Então, existe a lei para todas as pessoas. As leis, como estão escritas, como estão postas, elas não estabelecem lá, isso aqui é para essas pessoas e não para essas outras. Não é assim, a lei é para todos. E aí os deputados estão criando, para eles próprios, legislando em causa própria, que eles não sejam punidos como todo cidadão, não sejam investigados, né? Não sejam processados e não sejam julgados como todo cidadão é. Então eles querem esse privilégio, e particularmente com relação a crimes no exercício do mandato que possam ser cometidos. Então, veja, é um absurdo. E é aquela história, quem não deve, não teme, né? E então a gente tem lembrança aqui, por exemplo, teve aqui aquele problema das subvenções, que teve uma opção de deputado aqui envolvido. Então, tem processo correndo até hoje, aquilo ainda não terminou, tá ali. Então, quem estiver deputado federal, a intenção era ficar protegido. É vergonhoso isso. É uma vergonha para o parlamento, com tanta coisa para ser discutida e aprovada e votada aqui para o Brasil. Essas pessoas estão ocupando a pauta do parlamento para legislar em causa própria, blindando a possibilidade de que, no cometimento de crimes, eles possam ser investigados e devidamente punidos. Então é um absurdo isso, né? E aí, claro, já foi derrotado lá no Congresso, não vai adiante, que seria um absurdo, mas a gente vai acompanhando essa turma, é assim, é nas votações, né? E aí a gente lembra que, por exemplo, Agostinho Ribeiro, Tiago de Joaldo e Rodrigo Valadares votaram a favor da PEC da blindagem, ou da PEC da impunidade. Então você acha que eles merecem o seu voto? Você acha que com esse voto eles estão representando a maioria da população? Então é importante, a população readquire o respeito dos políticos. Se cada vez mais a maioria da população tá vendendo voto, né, vai estar buscando um emprego por colocação política, né? Se as pessoas vão estar vendendo a sua consciência, trocando a sua consciência ou deixando a sua consciência ser roubada nesse processo, os políticos cada vez mais vão respeitar menos a população. Então a população se respeita, e a partir do momento que analisa, entende o posicionamento dos políticos e diz: não vou votar em político que não nos representa. Acabou-se. Vem com os caminhões de dinheiro aí, gastem o dinheiro durante a campanha, mas não vai ter o voto da população. Aí a população resgata o seu respeito, resgata a sua dignidade e estabelece um processo de cidadania plena. Ok? Então, a base para entender tudo isso é a sabedoria popular. Ela nos ensina que quem não deve, não teme. Então, se esses políticos que votaram a favor disso, é porque eles devem, estão com medo em função do que eles fazem, e aí querem se proteger dessa forma. Claro que isso aí vai levar à impunidade. Claro que isso aí, se fosse aprovado, se o povo brasileiro não reagisse, o povo brasileiro reagiu de tal modo que no Brasil, em vários lugares no Brasil, tem políticos que foi até dizer que se arrependeu, que não sei o quê, estão acostumados nas caladas da noite lá fazerem as votações e ficarem por isso mesmo. É o preço da vigilância, é o povo vigilante, atento, né? E é isso que o programa Fala Pra Mim faz, né? Então, cuidado com esses políticos que estão aí, querem criar dificuldades, barreiras, né? Para que políticos suspeitos de crimes não sejam investigados e prevaleça a impunidade. Impunidade essa que transforma a atividade política em meio de vida para algumas pessoas desonestas. Então, não eleja político desonesto para lhe representar. Acompanhe, fiscalize, participe e exerça a sua cidadania em plenitude. Ok? Eu vou trazer agora, nessa temática de cidadania, eu buscando sempre na imprensa informações importantes para
discutirmos aqui no programa Fala Pra Mim, eu recebi no recorte aí de um site um debate que houve sobre reforma tributária, reforma trabalhista e terceirização. Participaram desse debate o Antônio Neto, que é o presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, que debateu com Vander Morales, que é presidente do Sindprestem, Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros. Então, um debate sobre os temas reforma tributária, reforma trabalhista, reforma administrativa, terceirização, entre um representante dos empresários e um representante dos trabalhadores. Então, importante aqui, eu achei interessante trazer isso aqui para o programa Fala Pra Mim, porque nós vamos mostrar dois pontos de vistas. E você, aí que está nos ouvindo, vai analisando para entender, né, muitas vezes a linguagem. Né? Às vezes a pessoa faz parte de uma minoria, mas detém os meios de comunicações, tem o poder econômico, aí consegue trabalhar bem nas redes sociais, na imprensa e tudo mais. Aquilo aí, uma mentira repetida tantas vezes. Nós estamos vivendo na época da pós-modernidade, a fase de relativização da verdade. O que é a verdade? Né? Então, hoje, com o potencial de multiplicação das informações através das redes sociais, uma mentira repetida muitas vezes vai se tornando verdades. Então, por isso que o programa Fala Pra Mim traz aqui essa apresentação de informações e com a capacidade de crítica e autocrítica. Por isso que eu trouxe aqui dos dois lados, você vai julgando, eu vou fazendo aqui alguns comentários em função daquilo que eu acho, claro, não significa necessariamente que eu seja dono da verdade, mas é o que eu penso em função de uma vida, né, de trabalho, uma vida honrada e uma vida com muita ética, com muita decência em tudo que eu fiz ao longo da minha vida e estudando muito, né, procurando entender as coisas e particularmente até entender no contexto histórico, né? Por que é que as coisas acontecem hoje dessa forma? Se a gente for olhar, a gente vai encontrar na história uma explicação para tudo isso, né? Então, vamos estar comentando trechos desse debate, onde os dois apresentaram seus pontos de vista sobre reforma administrativa, reforma tributária, reforma trabalhista e terceirização. Representando, como já disse, de lados diferentes, empresários e trabalhadores. Morales e Neto fizeram colocações divergentes sobre todos os temas, com algumas ideias em comum. Então, vamos lá discutir inicialmente aqui reforma administrativa e reforma tributária. Opa, desculpem, que inclusive aqui é importante que a gente entenda que essas reformas hoje são objeto de projetos que tramitam no Congresso brasileiro. Então, quando questionado sobre reforma tributária, né, os debatedores concordaram que ela é necessária, mas divergiram sobre o conteúdo. Morales, o representante dos empresários, acredita que primeiramente deveria ser feita uma reforma administrativa para enxugar o tamanho do Estado. É a defesa do Estado mínimo em um país empobrecido, isso é um comentário meu. Nas favelas e nas periferias, o Estado já é mínimo, notadamente na educação e na saúde. Então, sempre nós tivemos essa história, né? Vamos esperar o bolo crescer. E esperar que esse bolo cresça, e esse bolo nunca cresceu o suficiente para ser distribuído com a população, a fim de gerar, então, deixe o bolo crescer, a fim de gerar economia aos cofres públicos. Quantos nós já ouvimos isso? Eu me lembro desde criança, sempre a grande mídia repete essa ladainha, esse mantra. A tal da velha história, né? Melhorar os cofres públicos. Vamos esperar o bolo crescer para dividi-lo.
e que nunca foi dividido e só cresce para os mesmos, para as mesmas pessoas, os poucos ricos. Para o povo, esse bolo nunca cresce. E só então, a partir daí, abrir espaço, esse é o que conclui o empresário, né? O representante dos empresários. Vamos deixar o bolo crescer, melhorar os cofres da economia, os cofres públicos, né? E aí é que vamos pensar, né, no crescimento e, claro, atrelado à diminuição da carga tributária para todos os setores da economia. Então, depois vem, vamos diminuir carga tributária, né? Como se no Brasil o problema fosse o tamanho da carga tributária. O problema é a forma. É uma política tributária regressiva, ou seja, quem ganha menos paga mais. Quem ganha mais paga menos. Então, a injustiça tributária é que ele não tocou aqui no assunto. Então, ele argumenta que a atual reforma tributária favorece a indústria, o que, na sua opinião, também é bem-vindo, mas erra ao aumentar a tributação sobre serviços. Segundo o empresário, se não houver desoneração da folha de pagamentos, muitos serviços que hoje são terceirizados se tornarão inviáveis porque terão aumento de mais de 100% no custo, citando os porteiros terceirizados como exemplo. Sobre a reforma administrativa que está em tramitação no Congresso, Antônio Neto, agora é o representante dos trabalhadores, afirmou que não se trata de uma reforma de fato e, na verdade, serve como um instrumento de chantagem do presidente da Câmara sobre o Executivo. A história aqui que eu já conversei bastante hoje, do parlamento que não representa o povo brasileiro, mas sim representa os lobbies empresariais, os lobbies de ramos de atividade. É por isso que se fala que existe o lobby, né, a bancada do agronegócio, a bancada da bala, a bancada, né? Então existem as bancadas que não representam essencialmente o povo brasileiro na sua essência. Não é um corte representativo, não é uma amostra representativa do que nós temos no país, né? São lobbies que são hiperrepresentados e a maioria da população não representada. Então, ele contou que o movimento sindical chama a PEC 32/2020 de PEC da rachadinha, já que permite que cargos que hoje devem ser ocupados por profissionais de carreira sejam destinados a indicados políticos. Ou seja, aqui o comentário, isso é o uso eleitoreiro do serviço público e da terceirização, que acontece aos montes aí, né? Que acontece aos montes. A terceirização servindo para o apadrinhamento político, para que políticos que não têm compromisso com o povo se mantenham no poder, né? E como temos isso aqui em Sergipe, né? Deputados, senadores e assim por diante. Além disso, Neto pontuou que o Estado mínimo já existe no Brasil. Onde? Nas favelas. Na favela não há saneamento básico, saúde, educação, segurança, todo o serviço público que devem ser prestados com qualidade a todos os cidadãos. Levando-se em consideração que milhões de brasileiros não têm acesso a esse serviço. Fica evidente que o argumento de Estado inchado é uma falácia, né? Uma falácia. O povo sente no dia a dia, né, que vive em um estado mínimo, um estado onde as políticas públicas não são eficientes o quanto deve. A eficácia dos serviços das políticas públicas, essa eficácia é criticável, né? Então, para o representante dos para o representante dos trabalhadores, uma reforma administrativa pode ser benéfica, caso realmente modernize o serviço público e torne-o mais eficiente, mas ela não necessariamente traria economia de recursos e não deve ser feita com esse objetivo. Mas recursos devem vir, sim, de uma reforma tributária justa, que cobre mais de quem pagar. Cobre mais de quem pode pagar mais. Ou seja, nós precisamos ter uma política tributária
progressiva. Quem ganhar mais vai pagar mais. Então, essa reforma tributária, para ser justa e corrigir essa injustiça que nós temos hoje, ela tem que cobrar mais de quem pode pagar mais e cobrar menos de quem pode pagar menos. Ele lembrou também, por exemplo, que o Brasil não cobra imposto sobre lucros e dividendos, eximindo empresários de pagar imposto na prática. Isso porque, conforme explicou, as empresas incluem os impostos que pagam na planilha de custos e os repassam ao consumidor. De acordo com Neto, outro ponto de disparidade está no imposto de renda, que tem uma defasagem de 140%. Ele destacou que, se ela fosse corrigida, todos os trabalhadores que ganham até R$ 4.955 seriam isentos. Em vez disso, essas pessoas hoje pagam 27,5% de imposto de renda, retidos na fonte, enquanto empresários não pagam imposto quando transferem seus lucros para suas contas pessoais. Reforma trabalhista e terceirização é o tema a ser discutido e comentado aqui a partir desse debate. Para Neto, o representante dos trabalhadores, inclusive, essa defasagem no imposto de renda é um dos grandes motivos que levam tantos trabalhadores a aceitarem contratos com PJ pela carga tributária muito menor. A hora que fizer uma reforma e o PJ tiver que pagar 27,5% de imposto, como pagam hoje os trabalhadores, e essa diferença vai ter que ser corrigida, duvido que quem adora ser PJ vai querer continuar sendo PJ. Ninguém é PJ no Brasil porque acha que é empreendedor. É PJ, primeiro, porque a empresa obriga, e segundo, porque não paga o mesmo imposto que um trabalhador CLT paga, já retido na fonte. Ele argumentou ainda que a reforma trabalhista permitiu que acordos individuais firmados entre trabalhador e patrão se sobreponham aos acordos coletivos da categoria sem interferência do sindicato. Porém, isso só seria permitido pelos trabalhadores PJ hipersuficientes, ou seja, que ganham acima de 2 tetos do INSS, cerca de 15 mil por mês. Quantas pessoas? Quantos que estão me ouvindo agora estariam nessa faixa? E não tem relação de dependência com o contratante do serviço. Portanto, estar aberto a dispensar o sindicato nas negociações com os hipersuficientes são 15 pau por mês. Que empresa topa que o sindicato aceite que ela faça a contratação, que é a contratação que ela quiser, pagando a partir de 15 pau todo mês, né? Mas eles querem contratar PJ e dispensar o sindicato pagando 2 mil, 3 mil por mês. Aí é brincadeira. Então essa é a realidade que a maioria dos trabalhadores brasileiros está sendo colocada. Neto lembrou ainda da situação dos milhões de assalariados trabalhando como contrato ou trabalhando com contrato PJ em resposta a uma colocação de Morales, que defendeu que as pessoas querem e devem ter liberdade para escolher como preferem trabalhar. Segundo ele, os 27 milhões de MEIs no país são uma evidência da liberdade de escolha e de como a flexibilização dos contratos gera mais oportunidades de trabalho. Para o empresário, rediscutir a reforma trabalhista de 2017, olha, e lembrando, 2017, a reforma trabalhista cortou muitos direitos dos trabalhadores. Aí disse que rediscutir isso e fazer mudança da lei de terceirização é uma perda de tempo. É um debate do passado. Aí, nesse momento, quando é conveniente, não interessa rediscutir. Ou seja, a Constituição, nós tínhamos uma lei que aprovava uma série de direitos. Essa Constituição não foi regulamentada em muitos momentos, como deveria. E o que é que está acontecendo? Está havendo uma retirada de direitos consagrados
estabelecidos lá na Constituição e nas leis de uma maneira geral. Então, há um retrocesso, há uma retirada de direitos. Aí diz, não, agora, quando é para favorecer o trabalhador, não pode, quer discutir o passado, é voltar no tempo, é perder tempo. Então, é dessa forma para que vocês possam entender. Então, ele defendeu que as alterações na legislação trabalhista deram segurança jurídica aos empregadores, que antes não sabiam qual atividade podiam terceirizar, pois a interpretação de cada caso dependia dos fiscais e dos juízes do trabalho. O Neto responde dizendo que não se opõe à terceirização, mas que a forma como está hoje facilita a precarização, pois não responsabiliza os contratantes da mão de obra terceirizadas, apenas as empresas que as fornecem. Isso, segundo ele argumentou, gera situações como a de centenas de trabalhadores encontrados em situação análoga à escravidão, em colheitas de uva no Rio Grande do Sul, por exemplo, em que as vinícolas puderam alegar que não sabiam de nada e a responsabilidade era da empresa que contratou os trabalhadores. Então, entender esse cenário, né, na perspectiva do trabalhador é importante, e nesse momento em que o mundo passa, né, nós temos a questão do desemprego, né, a gente já sabia que por questão, um efeito colateral do avanço tecnológico seria o desemprego, né? Temos um exemplo muito grande do setor, sistema bancário, né? Quanto que os bancos empregavam antes, quanto que os bancos empregam outro. Agora, qual é a alternativa que se tem? Então, a alternativa que se tem para a maioria do brasileiro, não existe um programa de acolhimento, um programa de geração de emprego e renda, mas sim pessoas entregues à própria sorte com essa história de empreendedorismo, de seja patrão de você mesmo. Quantos que dão certo nesse processo de relações bastante precarizadas, né? Que a pessoa tem a saúde, tem que trabalhar não sei quantas horas, está ganhando alguma coisa. Quando não tiver, não terá espaço, né? Não tem alternativa. É somente essa de trabalhar e trabalhar e trabalhar para que possa ter um rendimento que possa lhe dar sobrevivência. Estamos apresentando o programa Fala Pra Mim, um programa que trabalha saúde, cidadania e educação. Ou seja, é a educação cidadã, é a educação em saúde, é a educação como base do processo de inclusão social. Então, é esse trabalho que procura dar dignidade às pessoas. Por isso que dizemos sempre que no programa Fala Pra Mim, a primazia é da vida, né? Então é importante entendermos esse processo. A primazia aqui é o ser humano. Acima, aqui, né, nos nossos raciocínios, no nosso pensamento, o que nós colocamos como evidência, como primazia, como foco, é o ser humano, tá? E já no final do programa, Fala Pra Mim, quero trazer aqui só para ir lembrando a memória, né, daquelas pessoas que nos escutam, de desenvolver essa capacidade crítica, de aprender a ser crítico numa perspectiva coletiva. Né, numa perspectiva coletiva. Olha, nós temos hoje um mundo caminhando muito para um individualismo. O individualismo é a porta aberta que leva as pessoas em direção a esse mundo do consumismo. O consumismo onde a ética não importa, então já começamos a caminhar aí por um cenário de violência, né? De vulgarização da vida. Então, a porta de entrada para esse processo é o individualismo. Aqui, no programa Fala Pra Mim, nós respeitamos a sua individualidade, a sua autonomia, mas o chamado é para a compreensão de uma vida em sociedade. Precisamos nos dar as mãos, né? Eu não posso me relacionar. Um político me deu um emprego, de preferência para eu não ir trabalhar, ou eu não tenho competência nenhuma, mas foi o político que me colocou ali, e eu basta apenas trabalhar como cabo eleitoral para esse político, para reelegê-lo.
E aí um político, geralmente quem faz essas coisas todas irregulares são políticos que não representam a população. São pessoas que fazem da atividade política um meio de vida de gente indecente. Um exercício, uma atividade exercida ilicitamente. Então, nós temos que nos dar as mãos e entender que os problemas sociais, os problemas que existem nas cidades, eles são de todos e que todos nós deveremos enfrentá-lo. Então, eu não posso me propor quero estabelecer uma relação onde eu só penso em mim, olhando para o meu umbigo, e eu quero levar vantagem nessa relação. Perdemos todos. Nós precisamos abrir os olhos no sentido de, em família, como estamos vivenciando, nós somos, enquanto pais, os verdadeiros amigos e os grandes amigos dos nossos filhos, e os grandes amigos dos nossos filhos somos nós, os pais. Que cidadão nós estamos oferecendo para esse convívio coletivo na sociedade? Que cidadão nós estamos disponibilizando para o mundo, para que avancemos no processo civilizatório humanizante? Então, nós precisamos discutir tudo isso, né, o tempo inteiro. E aí é preciso que a gente avalie tudo isso numa perspectiva de o que é melhor para o conjunto da população. O que é melhor para todas as pessoas. Então, isso aqui é fundamental, né? Então, eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa, né, com dificuldades, pessoa honesta, trabalhadora, tá ali, mas não tem percepção do mundo, da sua realidade. Ele enxerga o mundo com os olhos do opressor, com o olhar de quem o está oprimindo. E ele defende os mesmos pontos de vista, ele defende as mesmas coisas. Nós temos que nos dar as mãos e buscarmos. A maioria da população, a luta é pela sobrevivência, é pelo simples, o direito onde morar, né? O direito a um trabalho, a uma renda digna, a uma escola de qualidade para seu filho, a saúde. Esse que é o objetivo da maioria da população, não é acumular riqueza, é sobreviver. Então, nós precisamos nos dar as mãos nesse cenário de dificuldades, estarmos juntos. E aí é importante que as pessoas entendam. E aí eu vou trazendo aqui os dados. Sempre martelando, porque com dados fica mais importante. Então, por exemplo, tem uma grande questão aí. A questão da privatização da DESO, né? A privatização da água, que é uma riqueza natural. Já começa absurdo por aí, né? A Europa, que sempre está no processo civilizatório bem adiantado que a gente, já passou por esse momento de querer privatizar as coisas, e hoje na Europa o que se faz agora é o contrário, voltar a tornar público muitos serviços que são de interesse para a utilidade. Por exemplo, água, energia elétrica, tudo é de interesse. Se a gente vai começar a colocar a questão do lucro em tudo isso, né, as pessoas ganharem dinheiro com tudo isso, vai ficar insuportável, principalmente para um país como o nosso, que a maioria da população é empobrecida, para sustentar. Então, veja, teve muita discussão aí da questão da DESO e tal. Aí se um governo tem a concepção privatista, ele vai querer estar privatizando, mas aí a população precisa, na linha do tempo, estar analisando. Isso impactou positivamente a minha vida? Melhorou para mim? Né? Eu quero ver as comunidades muito pobres, como é que elas vão, se essas empresas vão querer investir em comunidades muito pobres, que não têm poder de pagamento de uma tarifa da água, se essa empresa vai se preocupar em fornecer água para essas pessoas, para essa população. Uma outra coisa, já vimos aí alguns insights, né? Aumentar a taxa de esgoto, aumentar não sei o quê, que inclusive eu me lembro que na época que estava para privatizar, a conversa do governador, dos políticos e das pessoas que estavam envolvidas defendendo aquilo era que não vai aumentar, nós vamos prestar um serviço de qualidade, que vai ser barato e que a empresa... Veja só, os mesmos que quando tem a oportunidade de administrar o serviço público, sucateiam o serviço público, prestam um péssimo serviço do serviço público, quando eles... Não, vamos corrigir isso aqui. Aí a receita, o remédio que tem para a ineficácia, para a ineficiência da gestão pública, privatiza.
Privatiza. Então precisamos estar analisando nessa linha do tempo se a vida, os problemas com a água, né? Que é um recurso natural. Não tem fábrica de água, né? A água é um recurso natural, finito, inclusive, que nós não precisamos estar poluindo e fazendo essas coisas todas. Então, a água foi privatizada aqui em Sergipe. Será que numa perspectiva, é onde eu digo a primazia da vida, a primazia é atender a população? Será que era um desejo da população? Ou é um desejo de algumas pessoas em se tornarem mais ricas, de acumularem riqueza, de ganharem mais dinheiro? Aí nós temos aí a mercantilização da saúde, mercantilização da educação e agora a mercantilização da água. Então é importante que estejamos atentos a tudo isso para evitarmos que essas coisas sejam preponderantes em relação às necessidades, aos desejos e interesses da população. Então, para encerrar o programa de hoje, eu quero trazer aqui a listinha dos deputados que aprovaram a privatização da água para prejudicar a população. Não podemos esquecer desses nomes, essas pessoas podem querer estar por aí, e aí você vai avaliando as dificuldades que você teve ou que você vai passar a ter, ou se acontecer, né? Tomara que resolva tudo bem, mas se não acontecer, tem que jogar a responsabilidade para essas pessoas. E aí se lembrar se eles vão estar de novo aí pedindo voto ou tal, para a gente negar o voto e fazer com que essas pessoas respeitem a população, respeitem a consciência do povo. Então, aqueles que votaram, né, a favor da privatização da água e saneamento em Sergipe. A gente não pode esquecer esses nomes, né? Então, vamos lá, em defesa da água como recurso natural, votaram sim ao projeto de Fábio Mitidieri para facilitar a privatização da DESO. Adailton Martins, Áurea Ribeiro, Carminha Paiva, Cristiano Cavalcante, Dr. Samuel Carvalho, que hoje é prefeito aqui de Socorro, Garibaldi Mendonça, Ibrahim de Valmir, Jorginho Araújo, Cacá Santos, Lidiane Lucena, Luciano Bispo, Luciano Pimentel, Luizão Donald Trump, Maísa Mitidieri, Marcelo Sobral, Netinho Guimarães, Neto Batalha, Pato Maravilha e Jefferson Andrade. Votaram não ao projeto de Fábio Mitidieri para facilitar a privatização da DESO, Paulo Júnior, Linda Brasil, Geórgio Passos, Chico do Correio e Marcos Oliveira. Então, faz o seu julgamento sobre o que melhorou, o que piorou, né? Se melhorar, você já sabe quem responsabilizar. Se piorar, você também deve saber a quem responsabilizar. E assim terminamos mais um programa Fala Pra Mim. Fiquem em paz, fiquem com Deus e lembrem-se, o programa Fala Pra Mim agora começa às 14 horas. Fiquem em paz, fiquem com Deus, tenham todos um bom final de semana.